Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Celebrando a Diferença com a Academia BAE. Vamos hoje falar sobre as profissões que são, regra geral, desvalorizadas, representando trabalhos mal remunerados, muitas vezes desprezados, rebaixados por não exigirem grandes estudos ou especialização. Nós acreditamos que todos os trabalhos são igualmente importantes e fundamentais, não só para a saúde organizacional de qualquer instituição, mas a própria existência física dessa instituição, para a manutenção da mesma, para o bem-estar de todos. Somos, no mundo, todos necessários. Acreditamos que todas as profissões e todos os trabalhos são sagrados. Os poemas que escolhemos são, assim, um tributo a todos aqueles que trabalham para conseguirem ter uma vida digna e para conseguirem dar o melhor aos seus. A todos, o nosso mais profundo respeito. O primeiro poema do episódio de hoje é Operário em Construção, de Vinícius de Moraes. O Operário em Construção, Rio de Janeiro, 1959. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Lucas, capítulo 5, versículos 5 a 8. Era ele que erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas, que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De facto, como podia um operário em construção compreender porque um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão, ele o comia. Mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa ali, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse facto extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia, ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, panela, janela, casa, cidade, nação. Tudo o que existia era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento. Naquela casa vazia que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que nem sequer suspeitava. O operário, emocionado, olhou sua própria mão. Sua rude mão de operário em construção. E olhando bem para ela, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia.
E um facto novo se viu que a todos admirava. O que o operário dizia, outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, começou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que sua cerveja preta era o whisky do patrão, que seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. E o operário fez-se forte na sua resolução. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer isso, sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, viu-se súbito cercado dos homens da delação e sofreu, por destinado, sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrera o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram, muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se com cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, um dia tentou o patrão dobrá-lo de modo vário, de sorte que o foi levando ao alto da construção, e num momento de tempo mostrou-lhe toda a região. E apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo esse poder e a sua satisfação, porque a mim foi entregue, e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e que refletia, mas o que via o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas. Via tudo o que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca da sua mão. E o operário disse não. Loucura, gritou o patrão, não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário, não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado de pedidos de perdão, um silêncio apavorado com o medo em solidão, um silêncio de torturas e gritos de maldição, um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram por outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um pobre homem esquecido, razão, porém, que fizera, em operário construído, o operário em construção. Em seguida, vamos ouvir o poema Maqueso de Viriato da Cruz. Quaquê, Maqueso, Maqueso. O pregão da avó Chiminha é mesmo como os seus panos. Já não tem a cor berrante que tinha nos outros anos. A avó Chima está velhinha, mas de manhãzinha, pede licença ao reumático e num passo nada prático, rasga estradinhas na areia. Lá vai para o cajueiro, que se levanta de altaneiro, no cruzeiro dos caminhos, das gentes que vão para baixa, nem criados, nem pedreiros, nem alegres lavadeiras,
dessa nova geração, das venidas de Alcatrão, ouvem fraco pregão da velhinha quitandeira. Quaquê, maquezo, maquezo. Então, veia, hoje nada? Nada, mano Felisberto. Hoje os tempos tá mudado, mas passa gente perto, como eu aqui estás fazendo isso. Não sabe? Todo esse povo pegou costume novo, que diz que é civilização. Come só pão com chouriço, ou toma café com pão. E diz ainda por cima, bundo que mushima, que o nosso bom maquezo é para veios como tu. Eles não sabem o que diz, porque que vive feliz e tem 100 anos, eu e tu. É porque nossas raízes têm força de maquezo. Os versos que trago são retirados da Ode Marcial de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa. Que imperador tem o direito de partir a boneca à filha do operário? Que César, com suas legiões, tem justiça para partir a máquina de costura da velha? Se eu for pela rua e arrancar a fita suja na mão da garota e a fizer chorar, onde encontrar qualquer Cristo? Se eu tirar com uma pancada o bolo barato da boca da criança pobre, onde encontrarei justiça no mundo? Onde me esconderei dos olhos do vulto invisível que espreita pelas estrelas, quando o coração vê pelos olhos o mistério olhar o universo? Os móveis comprados com tanto sacrifício, as toalhas remendadas com tanto cuidado, as pequenas coisas de casa tão ajustadas e postas no lugar, e a roda de um dos 2000 carros do rei vencedor, parte tudo, e todos perderão tudo. Trago-vos um pequeno, mas extraordinário poema de Paula Tavares, A Tecedeira. A tecedeira seguiu com as mãos o movimento do sol. A tecedeira criou o mundo com os dedos leves de amaciar as fibras.